Salve, Ciprianos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo. Hoje nós vamos falar a respeito de resumos. Bom, esse é um assunto que vocês têm muitas dúvidas, e os resumos, a gente vai trabalhar aqui diversos tipos de resumos, mas eu vou falar ao longo da aula sobre como você deve utilizar cada um deles e quando e como, a melhor forma, você deve encontrar aquilo que melhor se encaixa para a sua rotina. Perfeito? Então vamos lá. Resumos da aula 5. Resumos, quais e como utilizar? Bom, os principais são mapas mentais, palavras-chave, tabelas comparativas, fichamentos, flashcards, técnica Feynman, grifos e anotações. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá. Mapas mentais são diagramas visuais que conectam ideias de forma não linear, ajudando a entender a estrutura de um tema. Coloque um tema central no papel e vá criando ramificações com os tópicos e subtemas. Essa técnica é ótima para visualizar conexões e facilita lembrar dos detalhes. Mapas mentais, normalmente vocês querem sempre ter eles prontos. A gente consegue ter mapa mental pronto do curso. O mapa mental é bom que você construa, porque cada um identifica da melhor forma o assunto principal e como você conecta o assunto principal com as suas diversas ramificações, né? Então, toda vez que você fizer uma aula, vamos dizer que você vai fazer uma aula. Você fez uma aula de 1 hora, 3 horas, seja lá o que for. Não fez uma aula. Eu vou colocar o assunto principal no centro de uma folha de papel, A4. Vou colocar o tema ali e vou utilizar setas para criar como se fossem pequenas abas para que você possa simplesmente explicar ponto a ponto sobre aquele tema central trabalhado dentro daquela aula. Então, o mapa mental ele é muito mais um resumo de estrutura visual. Tá? Então é bom você utilizar canetas coloridas, tá? Identificar palavras-chave até mesmo dentro do próprio mapa mental. O mapa mental é feito para você olhar e lembrar do assunto, lembrar da aula de maneira imediata. Então é muito mais para você treinar memória fotográfica, memória visual. Palavras-chave. Para economizar tempo, escreva apenas as palavras-chave e frases importantes. Ao invés de textos longos, ao revisar, o cérebro completa a informação automaticamente, o que estimula a memória ativa e a compreensão do conteúdo. Palavras-chave, a gente pode lembrar muito do mnemônicos, que você utiliza ali palavras, né, utiliza frases para você lembrar de assuntos. A gente tem muito isso em direito administrativo, né, ali em raciocínio lógico, a gente usa lá o Vera Fischer, Sociedade Plu, em direito administrativo, a LIMP, sabe? Letras, palavras, frases que te lembrem determinados assuntos, que te lembrem determinadas orientações. Então, as palavras-chave elas servem justamente para isso. Hugo, quando que eu vou utilizar palavras-chave? Mapas mentais, entendi que ao final de cada aula eu posso fazer um mapa mental. Sim, ao final de cada disciplina. Palavras-chave é bom para você utilizar quando você tem estrutura de palavras, estrutura de assuntos que você não consegue fixar bem, tá? Ou um mnemônico que te lembre uma estrutura completa. Por exemplo, a LIMP, Princípios Expressos da Administração Pública. Então, um mnemônico que fala sobre LIMP, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É um mnemônico, é uma junção de letras que gera uma palavra abstrata para que você possa lembrar dos princípios expressos da administração pública. É um assunto chave, tá? E assim você pode utilizar para diversas e outras disciplinas. Seguindo. Tabelas comparativas. Para matérias com muitos dados comparativos, como direito administrativo e constitucional. As tabelas ajudam a comparar e sintetizar diferenças e semelhanças. São muito úteis para memorizar detalhes e consolidar o entendimento. As tabelas comparativas é muito bom você utilizar como resumo para aqueles assuntos, vamos dizer, vou pegar exemplo administração. A administração, às vezes, nós temos um assunto
e 2 livros de referência, 2 autores de referência. Então, é bom você utilizar tabelas para que o mesmo assunto você possa colocar comparação, tabelas comparativas, de diferentes autores, diferentes períodos, diferentes abordagens, diferentes anos de publicação de livros, sabe? Tabelas, como o próprio nome já diz, tabelas, você coloca palavras-chave que compara uma divergência de um ou outro mediante autor, mediante edição de livro, mediante atualização de lei, tá? Então, as tabelas comparativas são muito importantes para você realmente comparar um assunto em 2 momentos. 2 autores, 2 edições de livros, atualização de lei, duas leis, sabe, mudança evolutiva. A gente fez muito isso. 2 autores. A gente fez muito isso na atualização da lei 14.133, a antiga 8666. Era uma lei antiga de licitações e contratos, né? De 92, se eu não me engano. A lei 8666 tinha mais de 20, quase 30 anos de publicada. E a 14.133 vem mudando algumas coisas, mas pequenas algumas coisas, muitos assuntos chaves. Então você faz uma tabela comparativa, colocando a 8666 que ela tratava, assunto tal, tal, tal. O que mudou na 14.133? Mudou isso, isso, isso. Então você faz uma tabela comparativa. Fichamentos. Técnica clássica em que você registra os pontos principais, as ideias centrais e uma síntese dos parágrafos mais importantes. Ideal para conteúdos teóricos e densos, pois permite um estudo mais aprofundado e objetivo. Você pode simplesmente anotar os parágrafos principais, tá? Os assuntos principais, literalmente anotar e fazer realmente uma estrutura de palavras. Eu não sou tão adepto a esse tipo de resumos. Quanto melhor, quanto mais você escreve mediante a sua compreensão, melhor. É claro que existem axiomas, é claro que existem palavras, frases, palavras-chave que você deve decorar, e o fichamento é extremamente importante para isso. Agora, quanto melhor você compreender o todo, você utilizar resumos de uma forma que você coloque expresso aquilo que você compreendeu, melhor será a sua forma de aprendizagem do conteúdo. Flashcards, com perguntas de um lado e respostas do outro. São úteis para revisar conteúdos fragmentados, como leis, datas e fórmulas. Eles treinam a memória ativa e suas ideias para as revisões rápidas. Flashcards são muito importantes. Por quê? Quando você faz perguntas de um lado e resposta do outro, você sempre faz aquele bate-bola, né? Você coloca dúvidas, respostas, dúvidas, respostas. Os flashcards você utiliza pequenos blocos de papel, tá? Justamente faz anotações curtas ali, com perguntas e respostas das principais perguntas e respostas do assunto que você está trabalhando. E é uma forma de você reduzir ao máximo os resumos, porque você só vai trazer aquilo que realmente é muito, muito mais importante. E às vezes uma pergunta, você é forçado a explicar. Já viu quando alguém te faz uma pergunta e você não sabe a resposta, mas você não sabe ao certo a resposta? Como falar assim para você? Você sabe o endereço da sua casa, né? Vamos dizer que seu nome seja João. E eu pergunto para você, João, onde fica localizada a sua casa? Se você não souber ao certo o nome da rua, um número, o CEP, para mim vai ficar muito mais difícil responder, melhor, entender. Então você, João, vai tentar me explicar. Hugo, a minha rua fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, na rua Abílio Ferreira Diniz, número 134, casa 5. Você me deu o endereço da sua casa. Ótimo. Agora eu posso falar assim, Hugo, não sei ao certo o endereço da minha casa, mas sei chegar lá. A minha casa fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ótimo. Fica na Zona Sul. Existe o Shopping da Gávea, você conhece? Conheço. Então, no Shopping da Gávea, após passar a primeira entrada, você vai passar primeira, segunda, terceira rua e vai virar à direita. Nessa direita, você vai contar a casa 1, 2, 3, 4. Ou melhor, número 1, 2, 3, 4. Ao final desse número 4, essa quarta casa, existe uma avenida. Essa avenida você vai contar 5 casas.
Você me explicou de duas formas diferentes como onde é o endereço da sua casa, onde você mora. Então, essa pergunta e resposta, às vezes você vai dar mais informações do que a questão de forma objetiva. Então, você pode dar resposta objetiva, ou senão você pode, às vezes, incrementar com mais informações a respeito daquele assunto. Ficou claro, mais ou menos, o que eu quis dizer? Perguntas e respostas, você pode utilizar, como eu falei, objetivas, ou você pode utilizar formas expressas de palavras que só você, às vezes, vai saber chegar lá, mas você chega. Então, é uma ótima técnica de memorização para você fazer umas revisões rápidas. Técnica Feynman, enfim. Escreva o conceito em suas próprias palavras, como se estivesse explicando para alguém leigo. Ao simplificar a explicação, você identifica lacunas no seu entendimento e melhora a assimilação. É a forma de você realmente explicar para outras pessoas. Né? E assim, existe uma técnica que você diz o seguinte: quando você pensa na pessoa mais ignorante do mundo sobre aquele assunto, que a pessoa não entenda nada, e você vai explicar para ela como se ela nunca tivesse ouvido falar nada sobre aquilo, e ela precisa entender e compreender. Então você vai utilizar palavras mais simples, você vai utilizar palavras objetivas para que essa pessoa entenda, e até mesmo você. Às vezes você agora, quando está estudando, você tem lá diversas ideias mirabolantes, sabe? Uma completa profundidade no assunto. Só que daqui passa 2 meses, 3 meses, quando você vai estudar, fala, caramba, não lembro mais disso. Então, se você escrever com palavras mais simples, de uma forma que você compreenda, e qualquer pessoa que for pegar aquele texto, aquele resumo, compreenda, vai ficar muito mais fácil a memorização daquilo para revisões futuras. Grifos e anotações. Marcadores de texto e anotações nas margens ajudam a dar destaque ao que é mais importante, ao que é importante, mas devem ser usados com moderação para evitar excesso de informação. Isso aqui é muito interessante, porque assim, os grifos e anotações, a gente normalmente costuma riscar tudo, tudo para mim é importante. O que de fato é importante? A gente costuma dizer que no resumo, a gente nunca grifa, nunca coloca nunca anota, nunca grifa aquilo que é de conhecimento comum. A gente coloca aquilo que é muito, como é que eu posso dizer? Ou você coloca algo extremamente de difícil compreensão e você também coloca algo de fácil compreensão. Porque, por exemplo, LIMP, eu vou colocar os princípios expressos da administração pública são legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e etc. Eu coloco a LIMP e coloco o que cada um e coloco as palavras principais chaves a respeito da LIMP. Por que eu não coloco legalidade, impessoalidade? Porque o mnemônico LIMP já me remete o que é. Ok? Agora, existe a respeito, por exemplo, da eficiência. A eficiência não foi algo que foi mudado a partir da lei, se não me engano, de 98, que não era expresso e passou a ser. Então, isso é uma informação detalhada. Isso é algo que eu custa gravar. Então, eu vou colocar essa informação lá no meu resumo, lá nas minhas anotações. Agora, não vou anotar que cada um deles significa, porque para mim, já é bem sintetizado quanto mais você faz questões. Olhou a limp, lembrei do mnemônico, já sei o que ela não quer dizer. Então, a questão aqui, os grifos e anotações são importantes para te lembrar aquilo que realmente é difícil de você lembrar. Ficou claro? Porque senão você vai grifar tudo e tudo fica importante. Mas o que é importante, o que de fato é importante, que você precisa lembrar. Não que você já vai lembrar de qualquer jeito. Ok? Agora vamos falar a respeito de resumos. E uma coisa que acontece muito com vocês é o seguinte. Hugo, eu faço digitalizado e para mim é muito mais rápido. Hugo, eu faço à mão e para mim é muito mais demorado. Vamos lá. Atividades digitais, o digitado, né, feito no computador. Prós, quais são? Velocidade, teclado geralmente mais rápido que escrever na mão, óbvio. Organização e acesso, quanto melhor você organiza a digital, você consegue ter acesso mais rápido.
Recursos interativos, software e app de estudo oferece funcionalidade de destaque. Aplicativo de questões, né? Sustentabilidade, quando eu falo sustentabilidade, me refiro a custo, reduz o uso de papel, menos papel para você utilizar. Conveniência, é possível revisar e estudar em qualquer lugar, sem necessidade de carregar muitos materiais. Ótimo. Esses são os prós: praticidade, agilidade e organização, em síntese. Agora os contras. Memória e retenção. Pesquisa sugere que digitar pode resultar em menor retenção, por o cérebro processa informação de forma superficial. Distrações, quando você está digitando, eu mesmo, às vezes, coloco um negócio no YouTube, quando eu vejo, estou clicando no teu vídeo. Me distrai. E o cansaço ocular. Essa tela azul que você utiliza, quando a gente fala tela azul, é tudo que for meio digital, pode causar fadiga ocular, desconforto, prejudicando o rendimento a longo prazo. Então você pode realmente ter velocidade, mas você pode ter uma retenção de memória muito mais rasa. Então, o que aconselho? O que eu sempre informo para os meus alunos que fazem orientação comigo. Divida em duas etapas. A primeira, quando você estiver assistindo a aula, você justamente faça suas revisões, seus resumos lá, as anotações de forma digitada. Enquanto você assiste a aula, faça os grifos dos PDFs. Acabou a aula, faça o resumo de forma manual. Algo, mas vou fazer 2 resumos? Tem. Você pode utilizar 2 atividades. Ou não tem tanto tempo, então você vai utilizar uma atividade só. Quem vai definir isso é você. O que eu estou aqui fazendo é te mostrando os prós e contras. Porque às vezes a gente só preza pela velocidade de organização. Mas a gente esquece que a gente precisa de aprofundamento e memorização. Então não adianta você fazer um resumo de 4 páginas de um assunto grande e você não lembrar de nada que está escrito. Não serviu de nada. É bom você fazer um resumo de 2 páginas que você lembre tudo, uma página só que você lembre tudo, e que 4 que você não vai lembrar nada. Ok? Atividades à mão, escrito a punho. Memorização. Prós. Memorização. Diferente do digitado, você tem melhor memorização. Escrever à mão desenvolve áreas do cérebro um processo mais lento, que estimula a compreensão. Você está olhando, está escrevendo. Processamento profundo, escrita manuais e constantes, seleciona informações importantes, ajudando a estruturar melhor o pensamento, compreender melhor o conteúdo. Então, quando você faz à mão, de fato, você processa melhor as informações, você começa a sintetizar aquilo para aquilo ficar mais objetivo na sua cabeça. Criatividade. Muitas pessoas relatam que se sentem mais criativas escrever à mão, que pode ajudar na criação de mapas mentais e anotações personalizadas. Por isso que eu falo para vocês, mapas mentais é bom você, cada um, fazer o seu, não pegar pronto. Eu estou falando isso nos concursos que nós trabalhamos, tá? Me refiro aos concursos nível superior que nós estamos trabalhando. Menos distrações, todo manual tende a ser mais focado em menos interrupções e notificações. Contras: tempo escasso, dificuldade de organização, espaço físico e legibilidade. Tempinho, pausa o vídeo para você ler. Então, digital. O que é pró para o digital, o que é pró para o digital é contra para a escrita à mão, atividades à mão. E o que é contra para o digital é o pró para as atividades à mão. Então você vê que você precisa de um equilíbrio entre as duas coisas. Você precisa de agilidade de tempo e você precisa de memorização. Hugo, e agora? Agora você vai precisar se organizar para escolher os melhores tipos de resumos mediante a sua necessidade, mediante o seu tempo, e estruturar para que você possa fazer os dois. Eu fiz uma orientação de uma aluna, ela utiliza justamente as duas coisas. Ela faz os resumos de forma digitada, né? Ela gasta um pouquinho mais de tempo fazendo, enquanto ela faz a aula, ela faz o resumo digitado e depois ela faz o flashcard à mão. Então ela utiliza os 2 tipos de resumos, 2 técnicas, uma para o aprofundamento maior, quando ela for fazer revisões de longo prazo, né? E outra para fazer memorização de curto prazo, que são os flashcards. Então você precisa encontrar a melhor forma para você. Mas entenda que não serve fazer somente um. Ou melhor, serve e serve. O importante é que, se for para dar prioridade, faça-os à mão. Tá? Quando fazer o resumo? Durante a aula, anote as ideias centrais, mas não se aprofunde muito. No final da aula, elabore os resumos mais complexos com foco em compreensão e organização do material.
No fechamento da disciplina, ajuste e enxugue os resumos, focando nas áreas em que precisa de mais retenção. Final do curso, crie resumos bem compactos para revisões rápidas que vão ajudar na fixação do que já foi assimilado. Um exemplo, flashcards. Agora é a técnica que eu sempre passo para vocês. Deixei essa por último, porque essa é a técnica que eu passo para vocês. Vantagens do resumo de uma folha. Isso aqui chama resumo de uma folha, como eu a chamo. Se existe outro nome, algum historiador, algum professor, não interessa. Eu chamo de resumo de uma folha. Vantagem do resumo de uma folha. Foco, objetividade, reforço gradual, eficiência nas revisões. Essa técnica obriga você a manter o resumo curto e direto ao ponto, facilitando a revisão. Reunir esse resumo e prática na mesma folha cria um ciclo de aprendizado e revisão, o que consolida o conteúdo. Ter tudo em uma página ajuda muito na revisão rápida antes das provas, porque o material está enxuto e completo. Esse método é ideal para quem precisa estudar grandes volumes de informações, quer montar conteúdo sempre claro e acessível. Como funciona o resumo de uma folha? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: você vai pegar uma folha, como o próprio nome já diz. Resumo de uma folha. Uma folha tem frente e verso, página 1, página 2. Fez uma aula de 3 horas, 4 horas, um bloco de aula. Na página 1 você vai fazer o seguinte: assim que terminar a aula, você fará um resumo do que foi aprendido, limitando a uma página. Página 1. Esse resumo deve ser uma síntese clara e objetiva dos pontos principais abordados, incluindo conceitos chaves, fórmulas aplicáveis e ideias centrais. A ideia é sintetizar tudo o que você entendeu dentro desse espaço. Página 1, resumo pós a aula. Tá? Você vai colocar ali que você compreendeu a aula, os pontos chaves, pode utilizar. Aí você utiliza as técnicas lá que a gente já falou antes. Logo após a aula, por que isso ajuda? Logo após a aula, seu cérebro ainda está fresco com as informações. Fazer esse resumo no mesmo dia aproveita a chamada memória de curto prazo, dando a transferir conteúdo para a memória a longo prazo. Além disso, resumir obriga você a identificar o que realmente importa no assunto, deixando de lado os detalhes menos relevantes. Ótimo. Página 2. Complemento após exercícios. Então você fez o assunto, você fez a aula, agora você fez o resumo de uma página. Perfeito. Fez esse resumo? Como oriento vocês, agora você vai fazer o exercício após. Vai utilizar 10 exercícios ali e vai fazer. Hugo, acertei 5 de 10. Pega essas 5 questões que você errou e vai compreender o erro dessas questões. Fiz lá. Agora, essas 5 questões que você errou, você vai fazer um complemento após exercícios na página 2 daquele assunto. Então, a página verso será usada depois que você praticar exercício sobre o assunto. Quando estiver resolvendo questões, é normal perceber detalhes que talvez não tenham ficado claros na primeira leitura, ou pontos que você não entendeu totalmente na aula. A ideia é que você complete essa página com informações adicionais, respostas para dúvidas que surgiram, fórmulas importantes usando o exercício, até explicações mais detalhadas de algum ponto que precisou reforçar. Então, às vezes, alguma coisa não ficou clara. Na página 1, você deixou passar algumas coisas. E os exercícios após a aula fazem você justamente identificar que existem assuntos que são muito cobrados, ou existem algumas informações que não ficou claro na aula, ou você deixou passar, e aí você, na página 2, você vai complementando. Essa segunda parte do resumo serve para você corrigir e complementar o aprendizado. Ao revisar e preencher lacunas no conteúdo, depois que você praticar, você identifica e ainda precisa reforçar o que aumenta a compreensão. Praticar e depois revisar de forma estruturada, reforça a retenção e aumenta a segurança para as próximas revisões. Toda vez que você fizer aquele assunto, você vai voltar lá, você vai fazer questões, vai voltar lá e vai complementando o seu resumo. Por isso, é bom você fazer resumo de uma folha sobre um assunto. Página 1, resumo da aula. Página 2, complemento após exercícios. E aí você vai complementando sempre que você fizer uma revisão, fizer uma questão sobre aquele assunto, Hugo, deixei passar isso, deixei passar aquilo, não estava no meu resumo, vou complementando. E aí você vai complementando. Ó, famosa estrutura PDCA. Eu planejo, aplico, reviso, corrijo e vou fazendo. Planejo, complemento, vou fazendo. PDCA, constante, tá? Então, essas foram as técnicas de resumo importantes para vocês. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, volte o vídeo, faça suas pesquisas, tá? E lembre-se, resumo, isso aqui é o que eu costumo passar para vocês, que melhor funciona para vocês que estudam conteúdos de densidade absurda, tá?
Ó, como eu estava falando aqui, esse método é ideal para quem precisa estudar grandes volumes de informações e quer manter o conteúdo sempre claro e acessível. Quanto mais você faz isso, melhor você vai se aprofundando. Por isso essa técnica de estudo, de resumo, ela é importante, tá? Então, chegamos ao fim da aula 5. Espero vocês na próxima aula.